Muito bem, pessoal. Assim que você entra no Panteão, você já tem um impacto com essa arquitetura espetacular. Olha que impressionante o tamanho desse monumento, gente. É impressionante a grandiosidade e a perfeição dessa construção. Olha as colunas gigantescas para suportar toda essa estrutura. Impressionante, são mais de 80 metros de altura. 80 metros de altura, impressionante. Bom, isso daí já é algo que vai te impressionar, vai te impactar assim que você entra, né? Panteão, a história começa com o primeiro rei da história da França, o rei Clovis, que foi o primeiro rei da história da França. O rei Clovis, que também foi o primeiro rei a se converter ao cristianismo, ele mandou construir aqui, nesse local, uma igreja, uma basílica onde seriam guardados os seus restos mortais, dele mesmo, do rei, e da sua esposa, a Clotilde, a rainha Clotilde. E também foi guardado nessa igreja os restos mortais da Santa Genoveva, a padroeira de Paris. Olha que lindo aqui, gente. Santa Genoveva foi a padroeira de Paris, quem defendeu Paris da invasão dos bárbaros, salvou a cidade na sua época. Muito interessante, inclusive tem afrescos aqui que mostram, depois eu vou mostrar para vocês, um pouco da história, conta um pouco da história da Santa Genoveva. Muito bem. Posteriormente, apenas no século XVIII, o que aconteceu? Luís XV, o rei da dinastia Bourbon, Luís XV, foi assolado por uma doença muito grave e foi curado. Né? Depois de uma promessa, ele foi curado pela intervenção da Santa Genoveva, a padroeira de Paris. E aí, ele, para pagar a promessa, ele simplesmente manda construir essa maravilha toda aqui, que é essa igreja, que seria uma igreja dedicada a Santa Genoveva, certo? Essa construção começou em 1755 e foi se estendendo até o ano de 1790. Olha quanto tempo. Mas o que aconteceu? Em 1990 estava estourando a Revolução Francesa. E aí o projeto que existia para essa construção monumental ser uma igreja foi abandonado, porque a Revolução Francesa não gostava de igrejas. Não. Não é? Então, disseram o seguinte: agora isso aqui vai ser um grande monumento funerário. Não é? Um grande monumento funerário onde nós vamos sepultar muitos e muitos personagens importantes da história da França, certo? Então essa parte que vocês estão vendo toda aqui que eu estou mostrando, ela é a parte superior do Panteão. Nós vamos visitar a cripta, onde tem as figuras, as personalidades mais importantes aqui, enterradas e homenageadas, não é? É um local realmente riquíssimo nesse aspecto, certo? Então a história do Panteão foi basicamente essa. Era para ser uma belíssima igreja, um estilo neoclássico maravilhosa, não é? Mas acabou se tornando
num imenso mausoléu, eu diria num grande monumento funerário, certo? Aqui, inclusive, vocês estão vendo a escultura da Convenção Nacional, um ato na Revolução Francesa. Aí vocês estão vendo os revolucionários e no centro ali a figura Marianne, e uma frase: viver livre ou morrer. Está escrito ali, olha, vivre libre ou mourir. E embaixo a Convenção Nacional, uma escultura que chama muita atenção aqui, não é verdade? Aqui você vê mais um pouco de todo esse monumento maravilhoso. Impressionante, não é? Antes, inclusive, bom, agora eu vou mostrar para vocês algo também extraordinário. Além de ser um monumento funerário, serviu para um avanço de estudos científicos, né? Nós temos aqui o famoso pêndulo de Foucault. Vocês estão vendo aqui, olha, esse pêndulo é uma das grandes atrações também aqui do Panteão, um pêndulo gigante que está ligado lá em cima a 80 metros de altura, não é? No centro ali do Panteão. E ali vocês estão vendo, esse pêndulo ele marca exatamente o horário conforme ele se baseia no movimento de rotação da Terra. Isso é sensacional. Isso é realmente sensacional, uma invenção incrível. Vou mostrar para vocês, tentar mostrar ali o horário que está marcando, né? É muito interessante porque ele marca direitinho. Deixa eu mostrar. Olha só que interessante, ó. Vamos ver. Deixa eu dar o zoom. Olha lá, ele está marcando agora, são exatamente 14 horas e um pouquinho mais do 14. Deve estar dando... Deixa eu ver de novo. Espera aí que eu não enxerguei direito. Acho que ainda é... Vamos ver. É isso, 14 horas e 20 minutos aproximadamente. Muito interessante. O pêndulo de Foucault é um dos destaques aqui também do Panteão. Os afrescos aqui no Panteão são simplesmente espetaculares. Vocês estão vendo aí uma imagem lindíssima da coroação de Carlos VII na Catedral de Reims, aqui na França. E essa figura que vocês estão vendo aí em pé atrás dessa cena da coroação, não é? É a maravilhosa Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc, que foi primordial na reconquista da França da mão dos ingleses, não é? Na Guerra dos 100 Anos. Então esse momento foi de muita glória, e esse é um afresco muito interessante. Aqui na verdade são alguns que contam a história da Santa Joana d'Arc. Ali ela em batalha, né? Aqui ela, olha, essa cena é maravilhosa. Aqui ela em Rouen, antes dela ser queimada em Rouen pela Inquisição. Uma cena impressionante. Os afrescos são lindos, lindos e enormes, ó, muito grandes. Aqui o início da história da Santa Joana d'Arc, quando ela tem essa primeira
experiência mística com São Miguel e escutando as vozes do São Miguel que dizia para ela que ela tinha essa missão de salvar a França. Olha ali São Miguel, meio como espírito ali atrás dela. Muito interessante. Aqui também mais afrescos da Santa Genoveva, a santa que protegeu Paris da invasão. Isso foi também no começo da história de Paris. E tem muitos afrescos aqui da vida de Santa Genoveva até a morte. São espalhados aqui, impressionante, porque é tão grande, né? Você pega de um lado, tá uma parte dos afrescos, e do outro lado do monumento tem mais. Vou lá mostrar para vocês. Mais uma cena, uma passagem da vida de Santa Genoveva, tá vendo? Onde ela tem uma postura muito interessante, muito imponente, frente a essas invasões que Paris estava sofrendo, né? E aqui do outro lado também mais uma história de um outro santo da Igreja Católica francês que foi de extrema importância para a França. Esse é São Luís, o único rei da história da França canonizado santo. História muito interessante também, São Luís. Mas esse afresco tem a cena da morte de Santa Genoveva. Daí vocês veem uma santa que foi reconhecida no seu leito de morte. Olha, só esses afrescos, gente, são tão maravilhosos, que vocês não têm ideia, porque tudo isso é grandioso. E como foi feito de forma simbólica, né? Assim, os principais santos relacionados com a França, com Paris. Então isso tudo foi muito bem pensado, cada coisa que está aqui no Panteão. Muito bem, agora nós vamos descer na cripta e essa é uma visita impressionante, tá? Porque é um local onde reúne os túmulos das pessoas mais importantes da história da França, dentre muitas, também essas são grandes de destaque. Vamos lá então. Olha só, pessoal, aqui do lado, em cima de um portal, tem aqui os escritores mortos pela França. Isso durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem os nomes dos escritores todos aqui do lado desse portal, tá vendo? Onde dá acesso, tem a entrada para você ver uma maquete maravilhosa. Olha só que maquete bem feita da construção do Panteão. Não é? Napoleão conheceu aqui, com certeza teve influência também, mas olha só que interessante. Você consegue ver que coisa bem feita, gente. Um recorte, tá vendo? Incrível, né? Bom, e aqui do lado é a entrada para a cripta. Aqui, ó. E é nessa entrada que a gente deve entrar. Vamos lá. Muito bem, entrando aqui agora na cripta. O lugar é impressionante porque tem uma luz assim, não é? Já bem no clima da cripta. Muito bem. Olha só, a gente se depara com esse corredor com dois grandes personagens da história da Revolução Francesa. E tem uma curiosidade que é interessante, que é o seguinte, olha só, do lado direito
nós estamos diante do túmulo de um dos maiores revolucionários, dos maiores pensadores iluministas da história, né, da Revolução Francesa, Rousseau. Está aí o túmulo de Rousseau, inclusive com uma portinha ali no túmulo, saindo uma mão com uma tocha iluminada, representando o homem do iluminismo, né? Bem interessante, um túmulo de madeira, hein? Túmulo de madeira, bonito o túmulo. E do lado oposto, olha que interessante, bem simétrico e oposto, um outro personagem da mesma revolução, da Revolução Francesa, muitíssimo importante e oponente ao Rousseau, às ideias de Rousseau. Vocês estão vendo aqui Voltaire, que é uma figura super importante da história também, né? Aqui está a escultura dele e atrás ali o túmulo de Voltaire. Impressionante, porque dois opostos de ideologia foram enterrados também, um de frente para o outro. Os franceses também, hein? Eita, por que colocaram bem assim, um perto do outro, assim de frente? Mas está certo, ó. Muito interessante, são pensadores que fizeram a história da França. Muito bem, aqui a gente está entrando numa parte onde vocês vão ver o peso das pessoas que estão sepultadas aqui. Primeiro, olha só, esse aqui é o Duque de Montebello. Duque de Montebello, que foi um grande amigo de Napoleão Bonaparte, o principal marechal e amigo pessoal de Napoleão Bonaparte. Está aqui na parte aqui do lado, olha só. Esse outro aqui, já vou direto para uma parte onde tem ninguém menos do que Victor Hugo e Alexandre Dumas, dois dos maiores escritores da história da França. Olha aqui que impressionante. Victor Hugo, que viveu de 1802 a 1885, escreveu Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, uma figura importantíssima, e foi depois do sepultamento dele aqui no Panteão que esse local virou essa grandiosidade funerária que nós temos hoje. Foi o primeiro grande cortejo que teve aqui para o Panteão, né? E aqui Alexandre Dumas, que foi um grande escritor, que escreveu Os Três Mosqueteiros, né? O Conde de Monte Cristo, também é de Alexandre Dumas, né? A Rainha Margot também é dele. Então, grandes obras, grandes escritores da história da França. Além também de um outro que tem aqui, olha, Émile Zola, que foi um grande escritor naturalista. Bom, aqui o túmulo de um dos maiores nomes de importância para quem é deficiente visual. Louis Braille está enterrado aqui, viveu de 1809 a 1852. Aqui nós podemos ver um busto do Louis Braille, olha, que inclusive tem do lado ele que criou todos esses códigos para a leitura dos cegos, não é? Muito interessante, o famoso Braille, né? Vem do nome dele, né? O Braille, criado por Louis Braille. Está aqui o túmulo, esse grande homem, importantíssimo para a história dos deficientes visuais. Bom, pessoal, infelizmente o Panteão tem pouquíssimas figuras femininas, mulheres que estão sepultadas aqui.
uma das primeiras, se não dizer a primeira que foi homenageada aqui, se chama Marie Curie. Gente, a Marie Curie foi uma das figuras mais importantes da história da ciência. Ela que desenvolveu os estudos da radioatividade. Uma mulher que nasceu na Polônia, polonesa, e teve a nacionalidade francesa. Marie Curie, que está sepultada aqui com seu marido Pierre Curie, né? Ela que viveu de 1867 a 1934. Pierre Curie, de 1859 a 1906. O túmulo está sendo visitado ali também. Olha lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí está Marie Curie, com o sobrenome polonês, que eu não vou saber ler agora, e Pierre Curie. Muito bem, aqui uma das poucas mulheres que estão sepultadas aqui no Panteão, né? A Simone Weil foi enterrada aqui em 2017, gente, uma ativista, uma feminista, que inclusive tem, se vocês lembrarem, as esculturas das mulheres que foram homenageadas durante os Jogos Olímpicos, na cerimônia de abertura. Uma das mulheres é a Simone Weil, tá? Então, está sepultada aqui. Essa, por alguma explicação, está fechada. A gente não pode entrar, mas está aí uma homenagem a mais uma das mulheres enterradas aqui. Muito bem, pessoal, aqui agora nós estamos diante de um túmulo que é sensacional, da Josephine Baker. Sim, a grande dançarina, não é? Uma mulher de uma importância muito grande para a cultura francesa do início do século XX, que influenciou muito, não é? Uma história muito interessante, muito bonita. Aqui o túmulo dela, ó, Josephine Baker, luta contra o racismo, não é? Também pela, vamos dizer, pela postura da mulher, não é? Do reconhecimento da mulher na sociedade. Enfim, uma mulher à frente do seu tempo, uma americana, hein? Nasceu nos Estados Unidos e viveu aqui depois e morreu aqui, se tornou uma cidadã francesa. Muito interessante. É a primeira vez que eu venho no túmulo dela aqui, porque ele foi transladado para cá somente em 2021. Antes ela não estava aqui não, tá? Então, uma excelente descoberta, muito feliz por essa descoberta de mais essa mulher aqui, Josephine Baker.